Propósito de Fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Propósito de Fé, dos 52 dias para a restauração da sua vida. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre. Você tem que manter isso dentro de você. Em qualquer situação. Você mantém um Espírito que foi lançado sobre nós. Mais que vencedor sempre, no nome de Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. E peço que você pegue a Bíblia e abra em Êxodo 17, do 8 ao 15. Uma palavra poderosa. De tempo em tempo, o Senhor nos envia e nos faz lembrar como é que você faz para vencer e continuar vencendo, permanecer vencendo. Êxodo 17, 8 a 15. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, por favor, preste bem atenção na leitura e nos detalhes. Então, Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã, ele falou num dia, e isso ia acontecer no outro dia. Amanhã, tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Você vai lá e escolhe homens para lutar. Deixa isso tudo acertado. Amanhã eu vou subir no monte. E a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Tem várias passagens, essa não é a primeira, e várias vezes já lemos, aquilo que é nos ensinado em Romanos 4,17. Trazer à existência o que não existe. Você vai me ouvir, se eu estiver aqui com 80 anos pregando, você vai ver eu repetir esse versículo sempre. Porque isso é fé. Você vê, se você vai estudando a história dos heróis da fé, você vê que todos manifestaram a fé, possuíram com convicção suas vitórias antes de ir
a batalha, a guerra, etc. E o próprio Deus, nós vemos diversas vezes trabalhar assim. Antes daquela pessoa entrar em batalha, ele já dizia antes, eu já te dei, pode ir que eu já dei a vitória. Ele nem tinha lutado. A pessoa não tinha lutado, mas eu já dei a vitória. Então, isso funciona para quê? Para você crer. Porque Deus só pode operar mediante a fé. E não adianta uma pessoa achar que ela vai conseguir ir além se ela não trabalhar com muita força o exercício da fé. A fé precisa ser exercitada. Quando você começa a exercitar a fé, isso funciona como quando você... eu sempre dou o exemplo do corpo. Uma pessoa que é sedentária, ela começa a caminhar, ela começa a fazer um exercício. Inicialmente aquilo é difícil, ela sente, o corpo sente, é desafiador, mas daqui a pouco ela consegue vencer aquela etapa, e se ela estava caminhando 20 minutos, ela consegue passar para 30, 40, daqui a pouco ela já consegue correr. Isso é um exercício. A Bíblia, a palavra de Deus nos orienta a exercitar a fé. Exercitar a fé. Então, se você não trabalha esse exercício, você não progride. Você vai continuar sempre no mesmo nível. E como nós sabemos, aquilo que não cresce vai diminuir. Se não cresce, vai começar a retroceder. Se você não exercita a fé e acha que tá bom só isso, você vai começar a regredir. E regride muito. Muitos, no final, até desistem. Então, isso aqui, vai lá e escolhe homens para lutar. E amanhã eu vou tomar posição lá no monte. E a vara de Deus, quer dizer, a bênção, o poder, vai estar nas minhas mãos. Eu vou estar com a bênção de Deus. Isso ia acontecer ainda no outro dia, mas ele já tinha falado, ele falou para o Josué. Então você vê que é um exercício da fé. Ele falou o que ia acontecer. Faz a tua parte, eu vou fazer a minha parte, Deus vai ser comigo. Deus vai ser conosco. Então, ele falou sobre vitórias. Nós somos orientados a falar sobre vitórias, a chamar a existência que não existe, a profetizar vitórias, a não falar de forma alguma aquilo que nós não queremos. Porque se nas minhas palavras, nas suas também, tem a poder, então se você fala de forma negativa, há poder. Há poder. Se você fala manifestando uma fé viva, há poder. Se você fala manifestando uma fé negativa, que é crendo no pior, há poder. É o que você vai atrair para você. Então, no outro dia, ainda, é que a batalha ia acontecer. E num dia anterior, já saiu, ele exercitou a fé. Eu vou subir, faz a tua parte aqui, vai lá, escolhe, vamos nos preparar. Quer dizer, a parte física, aquilo que cabia a parte humana, e eu vou subir, Deus vai ser conosco. A vara de Deus vai estar na minha mão. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado.
Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas. Vamos juntos, enquanto Moisés. De novo, enquanto Moisés. Enquanto. Diga de novo, enquanto. Ok. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas, os israelitas venciam com ele com a mão erguida. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Ok. Hoje eu ainda lembrava essa passagem que eu li há 2 domingos atrás. Quando o Neemias estava se preparando para construir os muros e lá naquela batalha, os inimigos, e um específico, que é o Tobias, ele usou essa expressão que é bem revoltante. Você está num projeto, você tem algo para realizar, e alguém vem e vira como o Tobias falou: construa. Isso aí não vai ser nada. Até uma raposa derruba esse muro. Sujeito estava lá na capital do mundo, num palácio, com a sua vida sossegada, e ouve a voz de Deus. Ele sentiu dentro dele de ir para o meio do nada, viajar centenas de quilômetros, para pegar um problema que, na verdade, não era dele. Ele se sentiu incomodado com aquilo, mas não era dele. Se quem estava lá não estava fazendo nada, ele podia parar e pensar: eu estou com a minha vida, estou seguindo o meu caminho, eu vou me meter em encrenca. Podia ter pensado assim, igual muita gente. Mas aquilo o incomodou. Certamente era Deus movendo para fazer um rebuliço na vida dele. E mudar a história dele também. Naturalmente, mudar, e mudou muito. Mudou totalmente, aliás. E aí ele está cheio de motivação, de espírito. Aliás, quando ele estava lá ainda, no palácio, em Suzã, na fortaleza de Suzã, ele já tinha visualizado o que ia fazer sem nunca ter colocado os pés lá. E quem estava lá não tinha tido força, nem espírito, nem visão para mudar aquilo. Ele chega: eu vou fazer isso. Começam as críticas, os ataques. A maioria das pessoas não estavam interessadas naquilo. Ninguém, o apoio não vinha. Ele cheio de determinação, inimigo: isso vai virar nada. Quantas vezes nós estamos cheios de motivação, de determinação, e você só encontra gente para dizer: isso não vai virar nada. Isso não vai sair do lugar. Até uma raposa derruba isso aí. Até uma raposa. Aí você está na batalha, chega um período em que o próprio povo, que deveriam ser os mais interessados, porque eles que estavam passando por aquela ruína toda, chega e diz: nós não temos mais força, não dá mais, nós não aguentamos mais. Não dá mais para seguir.
O Neemias, cheio de determinação, de firmeza. Não, nós vamos. E vamos. Coloca cada um mais ou menos na direção onde estava a casa de cada um. Fala, olha, construa por suas famílias, por suas casas. Não, meu filho, aqui, ó, motivação, vamos embora. Cheio de força. No final, eu li há 2 domingos atrás para você, lá, aquela muralha, que devia ter uns 3 ou 4 metros de largura. Na consagração da muralha, não era uma raposa que estava passando lá em cima, uma multidão. Cantando, louvando, uma multidão embaixo, uma multidão em cima. Mas por quê? Porque em meio a todo tipo de situações contrárias, ameaças de morte, perseguições, crítica, julgamentos absurdos, calúnias, chantagem, terrorismo, o próprio povo desanimando. Ele foi vencendo numa determinada época, dentro dos 52 dias, tiveram que trabalhar com uma mão só. De um lado tinha que segurar a espada, do outro as pedras da construção. Então se você se colocar no lugar, você vai ver que qualquer um vai ficar estafado, esgotado. E é admirável como Neemias resistiu firme. Não se entregou. Porque se você se entrega, para de lutar, acabou. Acabou. Você vai ter que conviver o resto da sua vida com aquele fracasso. E muitas pessoas estão frustradas, derrotadas. Frustradas, mas muito frustradas. Porque elas deixaram, elas pararam, elas se entregaram. Na hora da pressão, elas pararam. Então essa passagem aqui é para mostrar a você que o Moisés usou a fé. Olha, essa é a parte humana. Prepara os ombros, vai lutar. Eu vou lá e Deus vai ser comigo. Ele lançou o Espírito, ele lançou a fé. Ele trouxe a existência que não existia. E durante todo o combate do Josué lá embaixo contra os amalequitas, Deus deixou isso aqui, não é à toa, não. Isso é para iluminar o teu entendimento, o meu também, o nosso. Enquanto as mãos do Moisés estavam erguidas, Josué com os israelitas arrebentaram. Quando ele baixava, porque realmente cansava, imediatamente os amalequitas começavam a se sobressair contra os israelitas. Chegou um ponto que eles colocaram Moisés sentado, seguraram as mãos, porque viram, não tem jeito, as mãos do Moisés não podem abaixar. Criaram um meio, mas as mãos não podiam abaixar. E é isso que você tem que entender. Na vida com Deus, se você para, você começa a retroceder, você começa a fracassar. Quantas pessoas que um dia estiveram assim, só em ascensão. Só crescendo. Mas pararam, baixaram as mãos. O Moisés não saiu do monte. No monte ele estava. Só que quando as mãos abaixavam, Israel começava a perder. O Moisés estava no monte. Então, às vezes, a pessoa está na igreja, mas ela já parou de lutar. Ela está na igreja, mas as mãos dela já baixaram. Ele estava no monte, ele não saiu do monte. Só que quando as mãos baixavam, não adiantava nada estar lá. E assim é o que cada um, isso é o que cada um tem que entender.
Você pode estar na igreja, mas se você parou de lutar, parou de manifestar a fé, parou de agir com ousadia, os amalequitas começam a ganhar força sobre você. Você começa a perder. Então, eu falei do que no início? Exercício. Se você diminui, se você começa a retroceder, se você para de exercitar a fé, naturalmente, que você vai começar a sofrer uma estagnação e vai começar a ter retrocesso na tua vida. E aí é por isso que algumas pessoas dizem assim, mas sabe, antes eu tinha conquistado, eu estava indo aquilo, ok, vamos lembrar que espírito estava lá. Predominando. Ninguém vai continuar vencendo, ninguém. Você não continua vencendo se você começa a retroceder, a baixar suas mãos. O que nós falamos? Muda a fé, muda o espírito, muda a visão, muda os resultados. Para bem e para mal. Se quando você chegou aqui, mudou a fé, mudou o espírito, mudou a visão, você venceu, você está aqui, mudou a fé, mudou o espírito, mudou a visão, começou a retroceder, começa a estagnar e a retroceder. Está certo? Ele estava no monte. Eu estou na igreja. Está na igreja, filho, mas baixou as mãos. Baixou as mãos. Eu estou na igreja. Baixou as mãos, filho. Baixou as mãos. Os amalequitas começam a ganhar força. Não adianta só estar no monte. Tem que estar com a mão erguida. Tem que estar lutando. Manifestando a fé. Exercitando. Outro dia você conseguia caminhar 30 minutos, agora caminha 60. Outro dia você conseguia até ali pela fé, agora você consegue crer mais, você consegue avançar. É crescendo. A Bíblia diz, não eu, crescendo em todo o tempo. Crescendo, 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 é crescendo. Estamos caminhando, a Bíblia diz, para atingir a estatura do varão perfeito. E isso você abre, estamos caminhando. Eu não posso parar de caminhar. Eu tenho que caminhar sempre mais. Cada dia um pouco mais. Eu criei um tanto ontem, eu posso crer mais. Eu ousei ontem, eu posso ousar mais hoje. E amanhã ainda mais, se Ele me der. Eu arrisquei, eu manifestei uma fé corajosa ontem. Eu posso arriscar mais hoje, ser mais ousado hoje. Eu posso. Porque senão você fica na igreja, e aí tudo fica comum. Aí eu gosto da igreja. Amém? Também gosto na igreja. Só que se você não manifesta uma fé, você precisa muito mais do que gostar do ambiente. Você não pode se acostumar. Só, eu me acostumei com o lugar, com a palavra, com isso, aquilo. Espera, você tem que continuar a crescer. Seu foco tem que ser crescer em Deus. Crescer na fé. Avançar dia após dia. Você tem que querer isso para a tua vida. Senão, você está na igreja... Você pode estar em vários cantos da igreja. Você pode estar ali no canto, está aqui no canto, está lá na calçada, está lá no estacionamento, está lá numa das escolinhas, está na rampa, você está aqui, eu estou na igreja. Eu estou no monte. Mas tua mão está erguida. Você está com as mãos erguidas. Você continua crescendo em Deus, exercitando a fé, manifestando a fé, ampliando a sua visão em Deus, avançando nas coisas de Deus, crendo mais,
quer mais, eu vou avançar, é isso que eu quero, Deus me deu isso, mas eu posso ir além, eu criei, foi assim que eu agi para Deus me dar vitória, eu posso crer mais, eu posso ser mais ousado, eu posso. Você pode. Você pode. Senão fica só no monte. O Moisés no monte, fora do monte, com as mãos abaixadas, nada. Com as mãos abaixadas, no monte ou fora do monte, nada. Com as mãos abaixadas, sem manifestar uma fé viva, sem exercitar a fé no Senhor, sem crescer em Deus, está na igreja, fora da igreja, a coisa vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Tem que entrar. Teu foco tem que ser sempre continuar crescendo em Deus. Manifestando cada vez mais uma fé viva em Deus. Senão você vai até ali, não passa disso. O que adiantou? Certamente, quando nós lemos aqui, o Josué já tinha vencido, certamente, matado um monte de amalequitas. Pronto, venceu, que é uma maravilha já. O Moisés baixou as mãos e ele começava a perder. O que tinha sobrado de amalequitas começaram a vir com toda a força contra eles. E Josué começou a perder com Israel contra os amalequitas. E o Moisés no monte e ele na batalha. Como é que pode? Pode. Está aqui para te ensinar, para me ensinar. Só não entende quem não quer. Só não entende quem não quer. Eu estou acostumada a ver isso. A pessoa vem, ela aprende, então ela desenvolve enquanto ela está. É perseverante, é determinada, está lutando, manifesta a fé viva, está fugindo da aparência do mal, dizimista fiel, ofertante fiel, vai seguindo. Não tem como, ela vai vencendo. Ela começa a relaxar, ela começa a perder. Eu quero que você vença. Eu quero que você vença. Eu particularmente, me incomodo demais. Na minha vida e na vida dos outros também. Se eu vejo que a vida dela começa a estagnar, claro que vai me incomodar, porque eu estou pregando vitória. Eu sei que você pode ir além. Eu sei que você pode. Não existe, minha gente. Eu vou te pedir em nome de Jesus. Palavra contrária, maldição, demônios que amarram isso, aquilo. Isso aí nós expulsamos. Que é um povo, pode ter gente que jejua muito, mas igual a gente, nós jejuamos, nós oramos. Não tem demônio, capeta, que pode vencer pessoas que vivem com o joelho no chão e expulsando e na determinação e no espírito. Não tem, não. Então, por isso que eu jamais vou aceitar que alguém diga, minha vida não está aí, sabe? Porque tem uma maldição. Que maldição, filho, que não quebra? Fala que parou de crescer na fé, parou de não vai culpar a maldição, culpar. É o capeta, o Deus fala, manda expulsar, acabou, sai, demônio. Sai da minha vida. Eu fecho as brechas como cantamos aqui, ele não pode entrar. Acabou. Quebrei, tem uma maldição familiar. Peraí, esse capeta que atuou lá na vida do seu pai, do seu bisavô, do seu tataravô, ele já está amarrado. Se ele não for amarrado até hoje, então não amarra mais. Com tanta oração, jejum e busca. Não. De jeito nenhum. Isso tudo é história de quem não quer manifestar uma fé viva. Então, peraí, deixa eu me encostar em alguma coisa. Eu tenho que justificar a minha derrota. Fizeram uma macumba para mim, uma macumba. Meu filho, você tem Deus, meu filho, macumba não pode te pegar. Você já está escondido em Deus. Pode juntar todos os pais de santa face da terra. Eu tenho um Deus vivo. O Elias estava no Monte Carmelo, com 450 profetas, feiticeiros, macumbeiro. Mais 400 de Azerá. 850 feiticeiros. Quem é que venceu? Elias. Eu não estou provocando ninguém.
você imprudente, não sai brigando com ninguém. Agora, se alguém quiser, alguém quiser fazer um feitiço contra mim gratuitamente, porque ele quer me destruir, ele não pode. Você está em Deus. Se você crê que uma